Oi, oitavo ano, tudo jóia? Vamos fazer a correção das atividades? O assunto é o período simples e o período composto. Nós vamos fazer para quem tem um livro antigo, páginas 273 até a 278. Vamos fazer com bastante atenção, ok? Vocês fizeram a leitura da tira do Fernando Gonzalez, onde tem aí um passarinho e o seu dono, não é? Tem uma conversa aí entre eles. Indiretamente, essa tira, ela satiriza a indústria fonográfica, o que particularmente é satirizado. Então, é o destaque dado a depoimentos nos DVDs, em detrimento das apresentações musicais e a promoção de patrocinadores. Então, eles estão satirizando aí que nos DVDs eles ficam preocupados lá em falar em quem que está patrocinando, quem que está promovendo, e acaba deixando as músicas de lado, né? E falando lá o nome de todo mundo durante a gravação. Observe essas duas frases da tira. Essa canção eu fiz numa tarde fria e chama-se Canção do Puleiro de Cima e eu dedico à fábrica de alpiste Grão Sabor. Quantos verbos nós temos na primeira frase? Só temos um verbo. E quantos verbos nós temos na segunda? Na segunda nós temos 2 verbos. Letra B. Considerando que cada oração é um enunciado, se organiza em torno de um verbo, então quantas orações eu tenho na primeira frase? Na primeira frase eu só tenho uma oração. E na segunda eu tenho 2 orações. Agora nós temos aí uma anedota. Eu vou falar aqui rapidinho. O senhor admite que levou o carro e nega que o tenha roubado? Pode me explicar isto? Foi o juiz falando para o homem. Aí ele fala: eu não roubei, senhor juiz. O carro estava parado na porta do cemitério e eu naturalmente pensei que o dono tivesse morrido. Quantas frases tem nesse texto? Nós encontramos 4. Na anedota tem 2 períodos simples, identifique-os. Então, o primeiro, pode me explicar isto? E o segundo, eu não roubei, senhor juiz. Número 3, observe o primeiro e último períodos do texto. O primeiro período, ele é simples ou ele é composto? Ele é composto. Por quê? Porque ele apresenta 4 orações. Quantas orações compõem o último período do texto? São 3 orações. E quais são elas? O carro estava parado na porta do cemitério. Primeira. Segunda, e eu naturalmente pensei. E a terceira, que o dono tivesse morrido. Agora vocês têm uma tirinha aí do Nicolau, Lucas Lima, onde as 2 moças estão conversando. No primeiro quadrinho, o enunciado da fala da cliente constitui um período composto. Que tipo de período composto ele é? É um período composto por subordinação. E no enunciado do segundo quadrinho, tem um período composto por coordenação. Justifique por que a frase "o que a senhorita está buscando?" ela é constituída por um período simples. É simples porque só tem uma oração. No período composto por coordenação, qual que é a conjunção que está ligando as orações? E qual que é o tipo de relação que tem entre elas? Então, é uma conjunção coordenativa aditiva. E estabelece entre as orações uma relação de adição, de acréscimo. Número 3. A tira retrata uma situação comercial entre consumidor e vendedor. Porque provavelmente a cliente procurou aquela loja para comprar o que ela desejava. Provavelmente porque a loja era conhecida por ter de tudo para o Dia dos Namorados. De acordo com o contexto, a loja tem mesmo de tudo? Explique. Então vale a pena eu fazer uma leitura. Olha, a moça pergunta para a balconista: é verdade que nesta loja tem de tudo para o Dia dos Namorados? Aí a balconista fala: trabalhamos com grandes marcas e temos uma enorme variedade de produtos. O que a senhorita está buscando? Aí a cliente fala: busca um namorado sarado, bonitão, inteligente, com grana e não fumante. Então aí tá em acordo? Não, porque ela pede um namorado e a loja não tem namorado para vender. Na sua opinião, é possível encontrar com facilidade o produto com as características apresentadas pela cliente? Aí é uma resposta pessoal.
Agora nós temos um texto de Alcântara Machado, Coríntios 2, versos palestra 1. É um texto que fala de futebol. Número 1. Há no texto mais de uma voz. Uma das vozes é do narrador que conta a história. E de quem que são as outras vozes que aparecem no texto? São as vozes dos torcedores. De que modo que elas são introduzidas no texto? Elas são introduzidas pelo travessão, que indica o discurso direto. Agora, olha o modo como o narrador descreve a partida no trecho que vai do primeiro ao sexto parágrafo. A entonação dada ao texto nesse trecho faz lembrar que tipo de narração? Nos lembra uma narração esportiva. Nos parágrafos desse trecho predomina o período simples ou o período composto? O período simples. Em que outro parágrafo do texto a gente nota o mesmo tipo de construção? Nós vemos isso lá no 10º parágrafo. Número 3. Observe agora o 8º parágrafo do texto. Que classe gramatical predomina na primeira frase? Então, predomina o verbo. Que efeito o uso repetido de palavra dessa classe gramatical proporciona ao texto? Então, tendo vários verbos, proporciona uma ideia de movimentação, de ação, uma partida bastante disputada. Palavras como corriam, pulavam, chocavam-se, caíam, contorcionavam-se, esfalfavam-se, brigavam, elas criam imagens que associam a partida de futebol a quê? A uma luta ou uma guerra. Com chocar, cair, contorcionar. Nesse parágrafo, predomina o período simples ou composto? Predomina o composto. Agora vamos comparar dois fragmentos. Aí no livro tem 2 fragmentos. Parecia um louco, driblou, escorregou, driblou, correu, parou, chutou. E o outro pedacinho. Camisas verdes e calções negros corriam, pulavam, chocavam-se, embaralhavam-se, caíam, contorcionavam-se, esfalfavam-se e brigavam. Então, depois de ler esses 2 fragmentos em voz alta, vamos comparar. Que sinal de pontuação que predomina em cada um? No primeiro, predomina o ponto. Então, já que predomina o ponto, eles são formados por período simples ou composto? Ele é formado por período simples. No segundo, predomina a vírgula. Logo, é formado um período composto constituído por várias orações. Vamos concluir. Quando o narrador emprega o período simples, o que ele valoriza mais a narração do jogo? Aí é uma resposta pessoal, mas eu vou sugerir para vocês que valoriza cada uma das ações, isoladamente. Como se cada ação que ele faz, que o jogador faz, fosse muito importante para a construção gradual do gol. E quando que ele emprega o período composto? Aí também é pessoal, uma sugestão. Ele valoriza o conjunto das ações, destacando mais os esforços dos jogadores do que a própria, a importância de cada ação deles. É só, gente.